Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje a gente vai seguir adiante na nossa jornada pelo Alien RPG, livro aqui baseado na franquia de filmes, publicado lá fora pela editora Free League e aqui no Brasil pela New Order. Então a gente está explorando aqui o livro capítulo a capítulo, tentando destacar para vocês os pontos mais importantes, mais relevantes para entender qual é a ideia geral, qual é a pegada do jogo, beleza? Quem está chegando agora, não tem problema, tem a nossa playlist aqui exclusiva com todos os vídeos sobre o Alien RPG para você assistir com calma e depois, se quiser, se junte a nós aí, porque toda semana tem um vídeo novo. É só se inscrever no canal e ativar o sininho. Então olha só, pessoal, só para situar vocês onde a gente está no livro. No vídeo passado, a gente encerrou o capítulo 7, que é o último capítulo da primeira grande parte do livro dedicada aos jogadores. A partir de agora, a gente vai começar o capítulo 8, que tem o título aqui de Sua Função como Mãe do Jogo. E daqui por diante, olha só, deixa eu mostrar a ilustração. Daqui por diante, estaremos na parte do livro dedicada aos mestres, aos narradores, ou como é chamado aqui no Alien RPG, Mãe. Então, o primeiro tópico que a gente vai abordar aqui nessa parte do livro são os princípios do jogo e os temas que devem ser abordados, ou que são mais característicos numa história, numa campanha de Alien RPG. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje. Então, olha só, pessoal, o livro vai trazer aqui 8 princípios básicos do jogo, ou seja, 8 coisas que tem que estar rodando ali no seu pano de fundo enquanto você estiver narrando uma one-shot ou uma campanha de Alien RPG. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um desses princípios, beleza? Vou começar lendo aqui o trechinho do livro para vocês. Primeiro princípio, copie, é isso mesmo, copie dos filmes, tá? Então o que esse princípio diz aqui pra gente? Olha só, todos nós já vimos os filmes da franquia Alien, a maioria de nós várias vezes. Use esse fato no jogo. Copie diálogos, cenas e personagens. Descreva um corredor como uma das passarelas da Nostromo, em Alien. Baseie um personagem em um dos fuzileiros em Alien o Resgate. Incentive os jogadores a fazer o mesmo. Há bastante fontes das quais extrair inspiração. Use-as. Eu comentei isso também em outro ponto do livro, acho que na parte dos personagens, salvo engano. O livro explicitamente diz que esses exemplos de personagens típicos ali, eles são estereótipos extraídos diretamente dos filmes. Então, o livro aqui do Alien RPG, ele abraça completamente os filmes, pelo menos os da franquia clássica, e usa e abusa disso. Então, por que você, como narrador, vai querer reinventar a roda? Não, você vai, a partir desses exemplos estereotipados, ou desses clichês que a gente vê no filme, você vai construir a sua própria história, mas não tem nada de errado em partir desse ponto ali para dar o start, da sua história, da sua campanha, ou do seu personagem. O segundo princípio que o livro vai trazer é limite os recursos. Sempre se certifique que os personagens não tenham muito de algo. Munição insuficiente, apenas uma arma para compartilhar, um traje de compressão a menos que o número de personagens. A escassez de recursos cria tensão e força os jogadores a fazer escolhas difíceis. Eu também comentei, salvo engano, no início da série, que assim, quando você começa o jogo, você, enquanto narrador, não precisa se preocupar em contar, por exemplo, quantas munições os personagens têm, o limite, a quantidade disponível que eles têm de ar na nave, de recursos, de água, de comida. No início, isso aqui não é relevante. Subentenda que os personagens têm tudo o que for necessário. Agora, à medida que o jogo vai avançando e quando for dramaticamente interessante, aí você começa a apertar por esse lado. Como o próprio livro diz aqui, você começa a limitar os recursos porque isso vai gerar tensão, conflito e escolhas difíceis. Todos esses integrantes muito interessantes de uma história de Alien RPG. Avançando para o terceiro princípio, a gente vai ter aqui, fique nas sombras. Sugira a fonte do perigo, não mostre. Crie uma atmosfera de pavor e antecipação e deixe a imaginação dos jogadores fazer o resto. Evite revelar ameaças muito cedo. Uma vez que os jogadores sabem exatamente o que estão enfrentando, a tensão resultante de enfrentar o desconhecido é perdida. Claro, como o próprio livro coloca aqui, basicamente todo mundo já viu os filmes do Alien pelo menos uma vez. Então a gente tem uma ideia ou uma lembrança do que é o Alien, de como é o Alien. Agora, a forma como ele vai aparecer na sua história, você pode fazer diferente. Você tenta criar aquele clima de tensão ali que, muito embora os personagens, ou melhor dizendo, os jogadores saibam que tem um alien ali, ou suspeitem fortemente que tem um alien ali, a forma que ele vai atacar, quando ou onde, é o que você vai usar para jogar ali, para criar esse clima de medo nos jogadores. Avançando aqui para o nosso quarto princípio, a gente vai ter aumente a pressão. Comece fácil e lentamente adicione mais e mais complicações à situação. Pense como um filme.
O primeiro ato começa devagar, depois acelera para o grande final. Quando as coisas começarem a dar errado, deixe que deem errado todas de uma vez. Lembre-se, este é um jogo de terror. Force os personagens a lutar por suas vidas. Isso aqui, na minha cabeça, está ligado também com aquela questão da limitação de recursos. Então, se no início todos os recursos são abundantes, todo mundo está tranquilo, está seguro, está com a guarda baixa. À medida que você começa a limitar os recursos, você começa também, na minha interpretação, a fazer isso aqui, a aumentar a pressão. E daí pra frente é ladeira abaixo. É aquilo que a gente vê nos filmes, daqueles momentos em que os personagens não têm tempo de pensar direito, tem que sair correndo, sempre tem uma situação nova, algum obstáculo novo acontecendo, né? Às vezes vários ao mesmo tempo, então manter esse clima por algum tempo do jogo é interessante também. Mas se liga aí que você vai precisar de vez em quando fazer umas pequenas pausas, né? Para os jogadores descansarem um pouco e acharem que estão seguros. É isso que a gente vai ver no quinto princípio. Então olha só, o quinto princípio é justamente deixe-os respirar. Se liga aí. No centro de toda tempestade há um ponto de calmaria. Às vezes é importante recuar e deixar que os jogadores levem algum tempo para se recuperar. Dê espaço aos personagens para recuperar o fôlego e lamber suas feridas. Deixe-os fazer planos e adaptar sua estratégia. Isso os encoraja a baixar a guarda, mesmo que seja apenas por um momento. Quando isso acontecer, tenha um novo desafio à espera. Querendo ou não, se você mantiver ali a pressão crescendo o tempo todo, muito provavelmente o jogo vai terminar rápido e muito provavelmente todos os personagens vão morrer. Não que isso não possa acontecer numa condução natural de um jogo aqui de Alien RPG, mas dar esse espaço para eles terem um tempo para respirar, mudarem a estratégia, tentarem se adaptar ao que eles foram conhecendo ali, né, ao longo do jogo, pode ser interessante também, até para, primeiro, aumentar a diversão dos jogadores, porque isso faz parte, né? Matar todo mundo rápido demais também não é divertido. E também vai aumentar essa sensação, né, de tensão, de terror, de medo, de tentar, que eu acho que isso que é a graça do jogo, né? Você tentar superar os obstáculos. Então, se antes eles não tinham a menor ideia do que estavam acontecendo com eles, e à medida que o jogo foi desenrolando, eles tiveram alguns encontros casuais ali com o xenomorfo, ou com qualquer outra coisa, ou alguns membros da tripulação já morreram, eles já têm uma ideia do que está rolando ali e podem tentar suplantar esse obstáculo. Isso é a graça do jogo, na minha percepção. Então eles precisam, claro, os jogadores têm um tempo para se adaptar aos conhecimentos que eles adquiriram durante, né, o jogo. E isso é crucial para um bom desenvolvimento no Alien RPG. Seguindo adiante aqui para o nosso sexto princípio. Dê espaço para perseguirem suas metas. Os personagens são vivos no mundo de Alien, cada um com suas próprias metas e objetivos. Saiba suas metas de cor e as desenvolva. Coloque-os em situações que desafiam diretamente seus objetivos e veja como eles reagem. Use sua humanidade frágil contra eles. Alien é um jogo de terror, mas não necessariamente o terror vai ser só o confronto com o xenomorfo, né? Lembra quando a gente passou pelos vídeos lá de criação de personagem? Os personagens têm as suas metas, têm os seus anseios, têm os seus medos, têm aqueles objetos pessoais lá que remontam alguma coisa do passado deles e tudo mais. Então isso tudo pode ser explorado, né, para dar também várias camadas para o jogo. A não ser que o seu grupo goste pura e simplesmente de tiro, porrada e bomba, você consegue extrair muito mais coisas, muito mais camadas, muito mais diversão do Alien RPG se você deixar os personagens também terem esse certo espaço para desenvolverem as metas pessoais, irem atrás dela, interpretarem, né, os personagens. Isso tudo faz parte da diversão do grupo. O sétimo princípio que o livro vai trazer aqui pra gente é: traga mortes horríveis. Básico, né? Olha só. Personagens vão morrer, e morrer de forma horrível. Quando chegar a hora, aproveite ao máximo. Abrace a morte. A franquia Alien é conhecida por suas cenas de morte icônicas. Então faça o mesmo para o seu jogo. A morte de um personagem pode ser horrível e trágica, mas às vezes também catártica. Isso aumenta os riscos para os sobreviventes, que precisam melhorar suas jogadas e encontrar uma forma de continuar. Então, claro, é bastante provável que alguns ou quase todos os personagens do grupo vão morrer num jogo de Alien RPG, especialmente se eles estiverem em confronto com o xenomorfo. Mas não é por isso que você vai dizer simplesmente, tá, o seu personagem morreu. Não, faz parte da pegada, da proposta aqui do Alien, justamente pela inspiração nos filmes, trazer essas cenas de mortes horríveis, né, que vão também causar um impacto nos sobreviventes. Então, isso tudo faz parte. Então, se você está narrando, né, uma one shot, uma campanha de Alien, e você vai colocar ali o confronto com o xenomorfo, ou qualquer outro tipo de confronto, enfim,
Sugiro que de antemão você já pense em algumas possibilidades ali de finalizar horrivelmente os personagens, porque de fato alguém vai cair durante o jogo. E aí você já está preparado para fazer essas descrições que vão aumentar de novo o clima de tensão e desespero entre os jogadores. Finalizando aqui os nossos 8 princípios, a gente vai ter o último aqui, revele o universo. O universo de Alien é duro e implacável, mas também é lar de segredos há muito perdidos, planetas maravilhosos e fenômenos estranhos. De vez em quando, dê aos personagens um vislumbre de algo maior. Deixe-os sentir a vastidão do universo e a insignificância da humanidade. Mostre a eles a beleza e o horror. A gente viu isso, acho que nos filmes mais frequentes, mais recentes da franquia do Alien, né? Não é só o confronto com o xenomorfo. Claro, seguindo ali a trama dos xenomorfos, tem uma história muito maior por trás e tal. Só que o que eu quero dizer aqui, existe um universo muito mais amplo. E existe também, a gente já comentou isso ao longo da série, uma possibilidade de histórias aqui no Alien RPG muito maior do que somente enfrentar os xenomorfos, né? Você tem as intrigas ali entre as corporações, você tem a geopolítica ali entre os países, você tem a luta pela sobrevivência através de recursos mesmo, né? Não combatendo o alien ou alguma coisa assim. Então, essa amplitude de histórias também eu acho interessante que você traga para a sua mesa de jogo, beleza? E para a gente fechar aqui, tem um último parágrafo que não está dentro dos princípios do jogo, mas eu acho muito interessante de comentar com vocês aqui, que é justamente esse aqui, conhecendo o incognoscível, tá? Olha só, o que ele traz aqui. A incerteza é a mãe do medo. Os jogadores podem ter visto os filmes, mas os personagens certamente não. Mude as coisas para que nem os jogadores e nem os personagens tenham certeza do que estão enfrentando ou do que acontecerá a seguir. Talvez estejam enfrentando um tipo diferente de inimigo, talvez esse xenomorfo se comporte de maneira inesperada. Nunca deixe que tenham certeza de nada. Surpreenda-os. Avançando aqui no capítulo, a gente chega na parte dos temas, tá? O livro vai sugerir pra gente aqui 3 temas básicos que casam muito bem, né, com essas histórias de Alien RPG, né, com a proposta do jogo. Então eu vou comentar um pouquinho sobre cada um dos temas, começando com o horror espacial. Segundo o livro coloca aqui pra gente, em essência, Alien é sobre sobrevivência. Só que nem sempre essa sobrevivência vai ser por enfrentar os xenomorfos, né, os aliens. Como eu disse ainda há pouco, tem diversas outras possibilidades de história. Então você pode ter campanhas, né, de horror espacial, que é o primeiro tema, né, voltada para essa questão de sobrevivência, brincando com elementos ali do medo e tal, mas que não necessariamente abordem a questão dos xenomorfos. Você pode, claro, utilizá-los, mas você tem também, por exemplo, experimentos corporativos antiéticos, você pode ter desastres naturais ali numa colônia, num local distante onde os personagens estão, né? Você pode ter a busca por... teve algum problema técnico ali na estação, na colônia, e vocês precisam encontrar recursos básicos para conseguir sobreviver. Tudo isso pode ser abordado. E o livro traz um outro exemplo aqui, que eu vou ler para vocês, que é justamente o Ganância Assassina. Se liga aí. Alien se foca nos trabalhadores braçais na parte inferior da pirâmide econômica. Os homens e mulheres comuns que lutam para sobreviver em uma sociedade brutal e hipercapitalista são os verdadeiros heróis das histórias. É uma ficção científica da classe trabalhadora, onde sua empatia deve ser dada aos operários. As corporações gananciosas e as nações famintas pelo poder são os dragões que os personagens terão que enfrentar mais cedo ou mais tarde. No final, os humanos são frequentemente os maiores monstros. O segundo tema que o livro vai trazer é ação de ficção científica. Olha só. Aqui, basicamente, mas não só isso, é aquela questão do tiro, porrada e bomba, né? Ele cita como exemplo aqui Aliens, o Resgate. Então você pode ter uma história, um tema principal ali voltado para isso, para o combate. Mas mesmo nessas situações, você pode inserir outras camadas. Porque assim, se você pensar, baseado no que eu falei, né, do Guerra e do Ganância Assassina, os soldados, eles podem muito bem estar lutando uma guerra que não é deles. Eles estão lutando uma guerra ali por um interesse corporativo, por exemplo. Eles são soldados justamente porque eles têm que sobreviver de alguma forma, eles precisam de dinheiro, ou eles são soldados ali, mas foram separados do exército principal e precisam combater ali o que quer que seja, para lutar pela própria sobrevivência deles. Então, sempre existe uma vasta possibilidade de histórias para você colocar ali e não ficar sempre naqueles mesmos clichês. Não que eles não sejam divertidos, mas às vezes também é bacana você variar um pouquinho. E por fim, o terceiro tema que o livro vai trazer aqui pra gente é o sentido de encantamento, que é aquilo que eu já comentei um pouquinho também aqui nos vídeos. O universo do Alien, o cenário, é muito maior do que o combate com xenomorfos. Então você tem ali um espaço
basicamente infinito, que você pode ter uma série de descobertas ali, e descobertas deslumbrantes, vamos falar dessa forma, né? Você pode, de repente, se quiser abordar esses temas nas suas histórias, a origem da vida, outros deuses, outras formas de vida que não sejam os xenomorfos também. Então tudo isso cabe, né? Claro, sempre mantendo aquela pegada de terror, de horror espacial, de tensão, mas por que não se afastar um pouquinho, né, dos xenomorfos e tem um espaço inteiro ali para explorar e criar suas próprias histórias, criar até seus próprios cenários, seus próprios planetas, suas próprias ameaças diferentes dos xenomorfos ou interligadas com elas, sei lá, quiser meter um predador aí no meio, não sei. Então, enfim, sempre tem essa possibilidade também do sentido de encantamento, da vastidão do espaço e de informações novas, descobertas novas, que podem ser boas ou ruins para os personagens ou para a humanidade. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fechamos mais um vídeo de Alien RPG. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário para a gente continuar trocando ideias e informações. E a gente se vê na próxima resenha.